Fala pessoal, tudo belezinha? Então vamos dar início aí à nossa aula 4, que é a última parte do nosso componente da disciplina de logística empresarial, certo? Então vamos lá, falando um pouco sobre centro de distribuição. Centro de distribuição ele é um espaço para armazenar mercadorias destinado ao recebimento, à separação e ao envio de produtos. Essa é a melhor definição para o centro de distribuição, ou também conhecido como CD. Então, qual que é o objetivo principal? É garantir a agilidade na entrega do produto no local e momentos certos, colaborando para que a empresa proporcione ao cliente uma boa experiência de compra. Mas, para isso, é importante que, que o centro de distribuição esteja localizado próximo de rodovias, vias expressas e de modais de transportes. Fundamental para a organização dos processos logísticos, o centro de distribuição facilita a gestão do estoque na distribuição e atividades afins. Entre as vantagens desse tipo de estrutura, a redução de custos é apontada como a principal, porque facilita o acesso a pontos de vendas e todos os portos, agilizando a entrada e saída de produtos, especialmente com os de curto prazo de validade, cujo período para comercialização costuma ser bem pequeno. Então aqui, pessoal, a questão do centro de distribuição nada mais é que um local onde é recebidos os produtos, eles são separados e preparados para o envio. Então podemos pensar aqui, por exemplo, os correios, né? Então os correios, nós temos em Santiago, por exemplo, um centro de distribuição fora a agência, né, central. Então tem um centro de distribuição onde chega todas as correspondências, mercadorias que devem ser entregues ao seu cliente final. Então, chega no centro de distribuição, é feita uma separação desses produtos, aqueles que têm entrega urgente, as entregas não urgentes. Então, é feita uma separação e depois é feito através dos carteiros, do pessoal que faz a entrega das correspondências, mercadorias que estão ali, é feito a entrega ao seu consumidor final. Então, como exemplo, nós podemos citar isso. Então, os Correios vêm as correspondências, mercadorias de todo o país, colocada, alocada no centro de distribuição, onde é feita uma separação por zonas, ruas, bairros, enfim, e depois é feito o envio, ou seja, é feita a entrega ao seu cliente final. Então, no centro de distribuição, as mercadorias chegam de diversos fornecedores e em grandes quantidades. Após a armazenagem, a distribuição é realizada de forma fracionada, quantidades menores. Não é sem motivo que os centros de distribuições assumiram importância nas estratégias na hora de levar os produtos de uma empresa para o mercado. Então, pensando também numa empresa que faça entrega de diversos produtos, é essencial que esses centros de distribuições eles sejam em locais de fácil acesso. Imagina, num grande centro, colocar um centro de distribuição no centro da cidade. Então, os caminhões perdem muito tempo para chegar até esse centro de distribuição, fazer o carregamento e sair da cidade para o seu destino final. Então, por isso, que esses centros de distribuições eles têm que estar localizados num ponto estratégico de fácil localização, de preferência em BRs, né? Ou seja, nas estradas que servem os municípios a qual estão localizados, para quê? Para que os caminhões, os transportes possam chegar de uma maneira mais rápida, fazer o carregamento e dali sair para o seu destino final. Montagem de cargas. De forma simples, a distribuição das cargas em um determinado veículo é um elemento de extrema importância. Apesar de ser uma função relativamente simples, é também uma atividade imprescindível quando existe uma busca por otimizar as entregas das cargas. Normalmente, para essa função, existem softwares que auxiliam tanto as transportadoras quanto os embarcadores. O sistema tem como uma das suas funcionalidades essa ferramenta que, de forma prática e ágil, consegue analisar e definir a melhor carga para o melhor veículo e para o melhor motorista. Então, a questão da montagem das cargas nada mais é que uma organização. E para isso tem um software que ajuda, auxilia para que seja feito uma montagem dessa carga de uma forma mais prática. Então, pensamos assim, carregar um caminhão,
com diversas mercadorias para entregar na cidade de Santiago, por exemplo. Se tu não faz uma organização, fica mais difícil tu fazer uma entrega organizada dentro do prazo estipulado. Então, o que é essa organização? Tu colocar pedidos que tu vai entregar por último, tu começa a colocar primeiro, por exemplo, no caminhão, e sendo que os produtos que tu vai entregar primeiro, tu coloca por último. Pois aí tu monta uma rota, tu monta uma estratégia de distribuição que vai te ajudar, essa organização te ajuda, né? Facilita que esse trabalho seja desenvolvido de uma forma mais prática e ágil. Imagina colocar a entrega que tu vai fazer primeiro, tu colocar no fundo do caminhão, tu colocou lá no início. Vai precisar te remover todas as mercadorias que ali estão colocadas, correndo o risco de vir a quebrar algum produto, causar alguma avaria de determinado produto. Chega lá no final para te poder pegar a mercadoria que tu vai ter que entregar para o teu cliente que ficou lá no fundo do caminhão. Então, por isso que essa questão da montagem das cargas, ela tem o auxílio de um software, um sistema que vai te ajudar a organizar da melhor forma como tu colocar quais os produtos vão por primeiro, quais produtos devem ir em tal veículo, com qual motorista, né? Então, ele define certinho todos esses sistemas de entrega. O que é um sistema de logística completo sugere o melhor conjunto para realizar determinada viagem, levando em conta as características do produto a ser transportado, faturamento do veículo e jornada de trabalho. Então, tem essa questão das leis trabalhistas para os motoristas de caminhões, que eles não podem exceder determinado tempo na estrada sem fazer uma pausa, sem fazer o seu descanso. Então, tudo isso, através desses sistemas, desses softwares, consegue fazer uma entrega, uma montagem de carga organizada, ágil e também que não vá inferir a lei, né? Principalmente isso. A montagem de cargas e o seu planejamento são itens importantes para agilidade nos processos de entrega e principalmente para que as encomendas cheguem aos seus clientes de forma correta, sempre visando reduzir os custos para a empresa. Então, aquilo que a gente falou, né? Imagina uma carga mal organizada. Tem que desmanchar a carga para poder tirar a mercadoria no cliente, sendo que tu, fazendo de uma forma organizada, tu consegue montar o roteiro de acordo com a entrega que tu for fazer. Então, é aquele ditado, tempo é dinheiro. Então, tu consegue montar a entrega de uma forma organizada, tu ganha tempo, tu ganha dinheiro, tu reduz custos, tu evita diversos problemas. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouco da roteirização e rastreamento das cargas, né? Roteirização é o roteiro, como montar um roteiro para fazer essas entregas, né? E como que os clientes podem acompanhar essa trajetória, esse trâmite do seu produto que sai da empresa a qual você comprou até chegar na sua residência. Então, a roteirização sempre esteve presente nas estratégias de qualquer empresa que tenha uma operação de entregas, coletas ou serviços. No entanto, o que muda hoje é que a tecnologia chegou para ajudar, tornando essa tarefa cada vez mais automatizada e inteligente. A roteirização se tornou muito mais do que uma ferramenta para definir o caminho mais curto das entregas das empresas. Em suma, os algoritmos atuais levam em consideração uma diversa gama de variáveis. Isso impacta diretamente na melhora dos custos de utilização das frotas e na redução das horas de trabalho, produzindo uma melhor experiência que sua marca pode trazer ao seu cliente final. Com isso, define-se roteirização logística como um processo matemático que calcula itinerários eficientes baseados em regras, restrições e exceções que irão proporcionar melhores prazos, redução de custos logísticos e clientes mais satisfeitos. Bem simples, né, pessoal? A questão da roteirização é algo bem simples. É um sistema, ele te dá qual o melhor caminho, qual o melhor trajeto, qual a melhor forma que tu deve agir para que as entregas sejam dentro do prazo estipulado, da melhor forma possível e com o menor custo que possa vir a gerar a empresa. Então, desde o início da disciplina, a gente vem tocando em alguns assuntos que se tornam até repetitivos, mas a gente falou bastante em questão de excelência do produto, excelência na entrega, ou seja, pontualidade e questão de custos.
Então, quanto mais organizada for a empresa, quanto mais ela investir na questão da tecnologia, mais vai reduzir os custos e mais o lucro vai aparecer para essa empresa. Então, a roteirização, hoje com o auxílio de softwares, sistemas, se torna mais prático, mais fácil conseguir montar uma rota que seja a ideal para que sejam entregues produtos aos seus clientes finais dentro do prazo estipulado. O rastreamento de cargas ele é utilizado pelas empresas de transporte para obter informações detalhadas de todas as etapas do percurso da mercadoria até a sua entrega. O acompanhamento pode ser realizado por meio de SMS, né, das mensagens, e-mails ou até mesmo no site das empresas, tanto pela empresa transportadora quanto pelos clientes, né? Hoje também, além dos sites, temos muita questão dos aplicativos. As empresas dispõem de aplicativos que os clientes podem baixar e acompanhar a sua mercadoria. Então, isso tem que funcionar de uma forma, tem uma sincronia. Então, a cada localidade, a cada local que essa mercadoria ela for fazer chegar para ser passada para um outro veículo, ou a cada cidade que ela chega, o responsável deve emitir no sistema da empresa que a mercadoria, às 18 horas e 30 minutos, chegou no município de Santa Maria. Então, isso é alimentado no sistema, que a empresa consegue acompanhar o trâmite, o andamento, o traslado dessa mercadoria e assim também o cliente final. Então, ele consegue acessar a mercadoria e acompanhar, ó, hoje, minha mercadoria está chegando em Santa Maria, então provavelmente amanhã ele vai estar aqui em Santiago, vai sair para entrega. Então, o rastreamento é algo bem simples também, né? Uma forma que tu tem de acompanhar a tua mercadoria desde a origem até a chegada na residência. Ou numa empresa também, né? A distribuição física de mercadorias. Então, a distribuição física dos produtos, ele se dá a partir do momento em que estes estão prontos para saírem do local onde estão armazenados, e tem ponto de partida no ato do processamento dos pedidos dos clientes, tendo sua finalização ao chegar ao consumidor final. Então, a distribuição física das mercadorias nada mais é do que do momento do pedido, quando o cliente faz o pedido, até a entrega da mercadoria para esse cliente que efetuou o pedido. A expedição de mercadorias, ela tem como objetivo atender as demandas das unidades administrativas requisitantes, fornecendo os materiais requisitados que estão armazenados de forma eficiente, visando atender adequadamente os pedidos das unidades de acordo com o que foi realmente solicitado e em tempo hábil. É uma atividade dentro da armazenagem que se realiza depois do produto acabado de ser vendido e devidamente embalado, deixando esse produto preparado para seu envio ao cliente. Então, a questão da expedição das mercadorias, pensando numa fábrica, quando o processo, quando toda aquela matéria-prima ela sofre um processo e se torna um produto acabado, ele é feita toda a preparação, embalagem, todo o preparo para que essa mercadoria ela possa ser transportada até o seu consumidor final. Então, essa é a fase da expedição de mercadorias, certo? A parte do estoque mínimo e o custo de armazenagem. Então, o estoque mínimo é a quantidade mínima de produtos que devem ser mantidos pela empresa até o momento de solicitar uma nova compra do fornecedor. O cálculo deve ser feito com a seguinte fórmula. Então, qual que é a fórmula do estoque mínimo? Então, que quantidade mínima eu devo ter de estoque para que eu possa atender a minha linha de produção, que eu possa atender o meu consumidor, atender a demanda do meu consumidor, sem que eu corra o risco de ficar sem nenhum produto para entrega e também que eu fique, que não tenha um estoque ocioso, um estoque muito grande parado, gerando despesas para a empresa. Então, o cálculo é bem simples, é feito o consumo médio diário do produto vezes multiplicado pelo tempo de reposição. Então, dentro do sistema, do controle de estoque, como a gente falou na questão dos inventários, né?
Então, eu consigo ter uma ideia de qual o consumo médio diário de um determinado produto, quantas unidades é vendido por média, em média por dia, e qual o tempo de reposição, ou seja, qual o tempo que leva do pedido que eu for fazer até a chegada do produto na empresa. Então, através dessa multiplicação, eu consigo ter uma ideia do estoque mínimo. Para realizar esse cálculo de forma precisa, é necessário já possuir duas informações: média de produtos vendidos por dia, né? Então, a gente no sistema vai te dar uma média que tu está vendendo em torno de 15 a 20 unidades de um determinado produto por dia, e qual que é o prazo de entrega do fornecedor. Então, pela experiência que tu já tens lá no setor de venda, contato com o fornecedor, tu consegue ter uma ideia de quantos dias esse produto irá chegar desde a data do pedido até a data da entrega. Calcular o estoque mínimo é essencial para se ter uma ferramenta de apoio aos empresários, tanto na gestão de estoque quanto no controle financeiro de seus negócios. Este é um conceito de extrema importância para evitar a ruptura do estoque e manter uma quantidade de estoque que seja capaz de suportar a demanda. Então, nessa parte, pessoal, do estoque mínimo e o custo da armazenagem, ele é bem interessante pelo fato, falando do estoque mínimo. Então, digamos que é muito importante, é muita responsabilidade por esse gestor de compras, esse gestor de estoque, porque imagina uma grande empresa que vende centenas, milhares de produtos por dia, deixar faltar um produto por falta de um controle. Acaba que o cliente vai ter uma experiência negativa com essa empresa e dificilmente irá voltar a adquirir algum produto dessa empresa. Então, e por outro lado, tu tem que cuidar também o equilíbrio financeiro da empresa, pelo medo de deixar faltar algum produto, comprar em excesso, né? Tirando o capital de giro da empresa, baixando a liquidez da empresa, fazendo que ela tenha um estoque superfaturado, um estoque lotado, muitas vezes precisando alocar outro armazém, outro depósito para poder colocar grande quantidade de produtos. Então, para facilitar a vida desse gestor, existe essa fórmula, né, que a gente viu, que o estoque mínimo vai ser levantado pelo seguinte cálculo: consumo médio diário multiplicado pelo tempo de reposição do produto, certo? E para finalizar essa partezinha do nosso conteúdo, nós vamos falar aqui do custo de armazenagem. Então, pode-se resumir custo de armazenagem como todo o valor gasto com o produto ou matéria-prima a partir do momento que ele é armazenado no estoque. Cada mercadoria tem as suas particularidades e, por essa razão, algumas são mais onerosas do que outras. Por exemplo, quando falamos da armazenagem de produtos perecíveis, como frutas ou mesmo carnes, é preciso levar em consideração itens como a temperatura do armazém, a forma de armazenamento e até mesmo perdas e roubos decorrentes de diversos fatores. O cálculo do custo da armazenagem muda conforme a quantidade de variáveis, de acordo com a complexidade do armazenamento do produto em questão. Então, o custo da armazenagem ele vai variar de acordo com o tipo de produto que a empresa trabalha. Se for produtos perecíveis, como frutas, carnes, como temos no exemplo aqui, ele vai ter um custo maior, porque precisa de lugares refrigerados, com temperaturas mais amenas, porque os produtos eles podem vir a estragar com o tempo. Então, por exemplo, carne vai precisar de uma câmara fria, frutas precisam de um ambiente mais com ar-condicionado, um ambiente mais com temperaturas mais baixas, para que não venha estragar esses produtos. Se é um produto que ele é não perecível, que ele pode ser mantido a uma temperatura normal, tu não tem um custo tão elevado quanto ao processo de guardar, né, armazenar carnes e frutas, por exemplo. Então, cada questão do custo, dependendo do produto, isso vai acabar gerando um custo diferente para cada empresa. Então, por isso, é sempre necessário entender qual produto que a empresa trabalha e quais os custos que serão necessários para cobrir essa demanda
de armazenagem, certo? E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso conteúdo. Essa última parte ficou uma parte mais curta, com um pouco menos de conteúdo em relação às aulas anteriores, certo? Então, por isso, nesse momento, a gente dá por encerrada a nossa disciplina, lembrando que nós teremos as atividades, uma live de revisão e também a nossa avaliação final, certo? Muito obrigado a todos.